Saudações, caríssimos telespectadores, boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. Olhamos agora tudo que marca a atualidade informativa nacional e internacional. O Conselho Constitucional voltou a notificar o presidente da Comissão Nacional de Eleições para que se proceda em 72 horas a entrega dos editais do Distrito Municipal de Camachacana, na cidade de Maputo. Numa breve nota enviada na última sexta-feira, o Constitucional faz o despacho sem delongas, colocando mais uma vez o chefe da CNE na corrida aos documentos. Esta nota surge depois do Constitucional ter exigido editais e atas de 39 pontos do país. A TV Sucesso apurou de fontes bem posicionadas que até à tarde desta segunda-feira nem todos os editais exigidos tinham sido submetidos. Mas ainda apurou a Sucesso que parece haver inconformidades em alguns documentos que terão dado entrada ao órgão. A TV Sucesso vai continuar atenta a estas incidências até a data da proclamação dos resultados prevista para esta sexta-feira. E seguimos agora com mais notícias no Jornal Principal. Moçambique está à espera do anúncio dos resultados finais das eleições autárquicas há 40 dias. Esta pode ser uma das mais longas esperas em 25 anos das autárquicas. As alegações sobre a fraude podem estar por detrás desta demora. No dia 11 de outubro passado, perto de 5 milhões de moçambicanos votaram nas 65 autarquias do país, num contexto descrito como conturbado e com aparências de insólito, pelo nível das alegações sobre a fraude eleitoral denunciada por partidos da oposição e organizações da sociedade civil, a Comissão Nacional de Eleições, gestora dos processos eleitorais, anunciou os resultados provisórios, no entanto, que necessitam da apreciação do Conselho Constitucional enquanto última instância. Neste caso, do dia 11 de outubro passado até esta segunda-feira, 20 de novembro, passam taxativamente 40 dias de uma, diga-se, longa espera. É que de lá até aqui, o Constitucional ainda não se pronunciou, elevando o nível de ansiedade dos moçambicanos, sobretudo em autarquias bastante disputadas. Apesar do Constitucional estar ainda dentro dos prazos, esta demora consubstancia-se, por outro lado, numa das mais longas esperas por uma validação das eleições autárquicas no país. Só para ter ideia, sobre as autárquicas de 2003, ano em que foi efetivamente criado, o Conselho Constitucional levou menos de 35 dias para anunciar a validação das eleições. Idem para 2008 e 2018. Aqui, ressalva-se o caso de 2013, quando a eleição decorreu a 20 de novembro, mas durante o anúncio de resultados, a CNE preferiu proordenar pela repetição em Nampula, o que atrasou a validação pelo órgão constitucional. Deste modo, as eleições autárquicas de 2023 tornam-se nas que registram a mais longa espera pela validação por parte do órgão que vela pela Constituição. Não obstante, a TV Sucesso apurou de fontes sérias que o CC poderá proferir o discurso de validação esta sexta-feira em Maputo. António Muxanga diz que a falta de editais originais exigidos pelo Conselho Constitucional à Comissão Nacional de Eleições confirma a vitória da Renamo nas autarquias em disputa, em particular na Matola, onde concorreu a edil nas eleições de outubro findo. Depois do Conselho Constitucional exigir na semana finda os editais originais das mesas de voto, onde a Renamo reivindica a vitória, este partido apurou que estes não estavam na posse da Comissão Nacional de Eleições instada pelo CC. O que para Muxanga é mais uma prova de que os editais que foram apresentados pela CNE durante os resultados provisórios não eram originais, colocando deste modo a Renamo um passo mais próximo da vitória. Se a CNE não conseguiu entregar editais, o que tem que se fazer é validar a nossa vitória. Por isso, nós estamos tranquilos no que diz respeito à cidade da Matola, porque entregamos tudo. Entregamos ao Tribunal da primeira instância, voltamos a entregar como recurso contencioso em primeira instância, voltamos a entregar em sede do apuramento geral. Portanto, viva a vitória da Renamo! Viva! E porque as marchas da oposição já duram um mês,
A membro da Comissão Política e também deputada do partido Renamo na Assembleia da República, Gania Mussagi, apelou aos membros e simpatizantes a não se cansarem porque a vitória está próxima. Não nos cansemos, estamos perto da nossa vitória. O Muxanga nunca vai dar passo atrás, vai governar esta matola. Mulheres, amarrem capulanos e apoiem ao Muxanga, a Renamo. Jovem, continuem forte, jovem, para sair da escravatura da roubalheira. Não admitamos que os ladrões peguem a nossa vitória. Refira-se que o parecer do Conselho Constitucional sobre os recursos interpostos pela Renamo deverá ser conhecido nos próximos dias. No segmento das notícias, o Governo garante que se está a poupar nas despesas de funcionamento, de modo a aliviar o fardo da dívida e aumentar as despesas de investimentos, visando realçar ou relançar a economia em recessão, decorrente de vários choques internos e externos. A informação foi apresentada esta segunda-feira em audição parlamentar sobre a proposta do Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado 2024. Ter espaço considerável, mas se nós olharmos o trabalho que está a ser feito do ponto de vista de consolidação, há também poupanças que estão sendo criadas, até para assegurar que a médio prazo a dívida reduza, e a abordagem é que a consolidação permita melhorar o indicador do saldo primário, que está ancorado à perspectiva de melhoria da dívida, e por si só a melhoria deste indicador vai traduzir-se numa menor pressão, portanto, ao mercado interno, portanto, às taxas de juros domésticas, o que vai permitir libertar recursos para a economia, e por essa via esperamos que, portanto, a despesa exerça relativamente menos pressão para agravar as pressões inflacionárias. O corte de subsídios aos membros das Assembleias Provinciais é exemplo destas medidas de reformas acentuadas da redução de gastos em despesas de funcionamento. Houve uma abordagem única, foi emitida uma comunicação personalizada por província, mapeada depois do exercício feito internamente pelo MEF. Esta comunicação foi feita durante o exercício de 2022, lá para o final. A nossa Direção Nacional de Contabilidade Pública notificou cada província aqueles membros das Assembleias Provinciais que eram elegíveis à aplicação da Lei de Probidade Pública e teriam recebido indevidamente. Sobre a redução do bolo orçamental do setor da saúde para 2024, o vice-ministro da Economia e Finanças dissipa equívocos. Esta redução em termos nominais que se assiste reflete a melhor informação incorporada até a data do fecho da programação e submissão do documento. E no que diz respeito ao setor da saúde, vamos verificar e fazer os ajustamentos adicionais, informação nova que decorre de pacotes de financiamento que foram mobilizados após a submissão da proposta. Vamos poder internalizar. Em resumo, é um esforço de contenção da despesa, das despesas no geral, com ênfase na despesa de funcionamento, a libertação de espaço fiscal para acomodar, para financiar mais projetos de investimento que vão contribuir a médio e longo prazo. A proposta do Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado 2024 prevê aumento do orçamento do setor da defesa em 40% em relação a 2023. Marcos Torella garante que os resultados obtidos decorrentes das reformas do setor empresarial do Estado no ano em curso são encorajadores e poderão impedir a falência de empresas como Temcel e Petromoca. São reformas introduzidas em 2023 que, segundo o Ministro da Economia e Finanças, já começaram a produzir resultados positivos no setor empresarial do Estado, com destaque para a Operadora Nacional de Telecomunicações. Referiu-se às ações que temos vindo a implementar a nível da MCL, por exemplo, onde os números começam a melhorar e o risco da pressão que a empresa tinha sobre o Tesouro Público também é mais reduzido. As perspectivas para 2024 são ainda melhores.
Efeito que, segundo Tonela, também já se faz sentir na empresa pública Petróleos de Moçambique S.A., ou seja, Petromoc. No caso da Petromoc, por exemplo, que tinha dívida associado a um histórico há muitos anos, em que, devido ao facto do Estado não ter feito ajustamento dos preços dos combustíveis, a maior parte dos operadores privados reduziu a importação e a comercialização de produtos petrolíferos, portanto, gasolina, gasóleo, sobretudo, e a Petromoc foi forçada a aumentar a importação e a distribuição numa situação em que vendia os combustíveis líquidos com margens negativas. Resultados positivos que, segundo o governante, ajudaram também a empresa a liquidar dívidas de 2 bancos nacionais graças a reformas em curso. Mas foi possível, neste período, este ano, a Petromoc liquidar as dívidas que tinha com dois principais bancos da praça que tinham associados garantias de Estado. Portanto, à medida que o tempo passa, o risco Petromoc vai reduzindo e, neste momento, só há uma garantia que é emitida, que é para facilitar o processo de importação de combustíveis. E nós vamos prosseguir com as reformas do setor empresarial do Estado. Questionado se as transferências decorrentes de investimentos do gás de Rovuma não podem tornar-se mais uma dívida para o Estado e o setor empresarial do Estado, Tonela clarifica. Esta dívida não constitui uma dívida potencial do Estado. Por isso é que foi feita esta revisão. E esta é a prática aplicável também à participação que as outras empresas têm no projeto. Se for a ver, a dívida do projeto não está refletida no balanço patrimonial das sociedades. Portanto, a própria NH está protegido, o Estado moçambicano também está protegido. No fim, não havendo condições de gerar o volume programado, os preços projetados e as receitas não forem capazes de cobrir essas obrigações, o risco do país não está em causa. Está em causa é a garantia das ações deste veículo. O governante falava durante a audição parlamentar que solicitou ao Ministério da Economia e Finanças explicações sobre algumas zonas de penumbras constatados na proposta do Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado 2024. O governo diz que está com déficit de 10 mil milhões para combater os efeitos da época chuvosa e ciclónica, que pode afetar mais de 2 mil milhões de pessoas no país. Um plano de contingência que tem como objetivo responder ao problema das intempéries que se avizinham no país. Fato que, segundo a presidente do NGT, Luísa Meca, mais de 2 milhões de moçambicanos estão em risco de ser afetados pela recente época chuvosa e ciclónica no país. E porque é preciso antecipar ações, Meca diz que já estão em curso ações de forma a responder de forma positiva. A presente época chuvosa e ciclónica será influenciada pela ocorrência do fenômeno El Niño. Por via da ocorrência do El Niño, já estamos a implementar ações antecipadas para a seca desde setembro. Com a confirmação do El Niño também poderá contribuir para a minimização dos efeitos da seca. Temos também a destacar a contratação do seguro soberano contra desastres em curso, que poderá contribuir para a redução do déficit apresentado no presente plano de contingência. Persistem ainda grandes desafios para o financiamento das atividades de recuperação e reconstrução, tendo em conta que os fundos alocados ao Fundo de Gestão de Calamidades não cobrem estas componentes. De referir que o plano de contingência apresentado ao gabinete do Primeiro-Ministro passará a apreciação amanhã pelo Executivo. E ainda sobre a audição do Governo no Parlamento, o Executivo garante a estabilização das receitas para 2024, de modo a não comprometer a realização de algumas despesas públicas preconizadas para o período em alusão. Max Tonela falava na audição parlamentar na Assembleia da República. Em 2023, elas correspondiam a cerca de 27% do PIB e para 2024 estamos a projetar 25%. Procuramos fazer ajustamentos
em face dos desenvolvimentos mais recentes. Para 2023, nós estamos a assistir a um incremento das receitas no valor de cerca de 10%, portanto 9,38% é quanto as receitas cresceram nos primeiros 10 meses deste ano, comparando com as receitas do ano passado, mas temos ainda um desvio em relação àquilo que está programado. Temos vindo a implementar um conjunto de reformas fiscais com o objetivo de alargar a base tributária, mas também identificar formas de melhorar a eficiência na administração fiscal, com o objetivo último de maximizar a arrecadação de recursos. Nós, em 2024, temos um ano atípico, portanto, é um ano eleitoral, e associado ao ano eleitoral temos despesas que são extraordinárias para o Estado e que são, as nossas eleições têm vindo a ser financiadas integralmente com recursos próprios do Estado. Então é tendo em conta esta situação, este cenário, que procuramos para o próximo ano procurar ser conservador do ponto de vista de incremento de receitas, que é para permitir que o Estado não possa programar receitas e despesas que não tenha condições de realizar. E aí estamos a trabalhar em várias vertentes, incluindo a identificação de novas fontes de receitas que não implicam necessariamente o incremento de impostos. As medidas que temos estado a tomar para elevar a contribuição do setor da indústria extrativa, por exemplo, introduzindo preços de referência, concorrem para esse objetivo. Esta é a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. Começamos pela zona norte, onde na cidade de Lixinga espera-se uma máxima de 30 graus e uma mínima de 16 graus. 36 é a máxima prevista para a cidade de Nampula e 23 é a respectiva mínima. Para a cidade de Pemba, espera-se amanhã 31 de máxima e 25 de mínima. Na zona centro do país, começamos pela cidade de Chimoio, onde as temperaturas poderão rondar nos 35 graus de máxima e 23 de mínima. 31 a máxima prevista para a cidade da Beira, 23 a respectiva mínima. Tete vai continuar com temperaturas elevadíssimas a nível da zona centro e do país, com 42 graus de máxima e 25 de mínima. Seguimos com a cidade de Quelimane, onde a máxima prevista é de 36 graus e a mínima 25 graus. A última região a escalarmos é a região sul do país, onde há calor intenso previsto para a cidade de Maputo, onde a máxima é de 37 graus e a mínima é de 25. Para a cidade de Xai-Xai, espera-se amanhã 37 de máxima e 23 de mínima. Em Inhambane, terra da boa gente, 32 graus de máxima e 24 de mínima. Uma previsão do estado de tempo oferecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O convite agora é para um breve intervalo. Já a seguir voltamos. Temos ainda mais notícias para o Jornal Principal. Boa noite. Termina e busca inspiração, ligue uma frequência 100.9. A rádio número 1, sempre com si. Se eras a rainha de uma judge, eu não Estamos de volta, as notícias, uma vez mais, boa noite. Seguimos ainda com informações do país.
O Presidente da República, Filipe Nyusi, inaugurou esta segunda-feira no distrito de Nipepe, na província do Niassa, novo edifício do Tribunal Judicial Local. Nyusi disse na ocasião que o tribunal vai ajudar a resolver os problemas da população. É a inauguração, esta segunda-feira, pelo Presidente da República, o novo edifício do Tribunal Judicial do Distrito de Nipepe. O edifício de piso único conta com uma sala de audiências ou julgamento, 2 celas, 2 cartórios, gabinetes dos magistrados, entre outros compartimentos. Roubar galinha, roubar bicicleta, roubar amendoim, roubar tudo, vamos conversar ali. Como são habituados a roubar tudo, até roubam crianças, o lugar vai ser. Aquele que tem muita força para bater mulher, ou aquela mulher que gosta de atirar água quente ao marido, se tem força, vai lá lutar com parede sozinho para diminuir essa força. Não bate a pessoa. Filipe Nyusi diz que este tribunal vai ajudar a aproximar a justiça aos cidadãos de Nipepe, distrito que se localiza a mais de 500 km de Lixinga, a capital da província do Niassa. Com este ato, aproximamos cada vez mais a justiça e o direito aos cidadãos desta parcela do nosso país, outrora considerada recôndita. Todos sabem, quando se fala da província de Niassa, acha que Nipepe é o último distrito. Assim como acontecia quando se fala de Nampula, o vosso vizinho aqui, Lalawa, considera como o último distrito. Mas nós não queremos que isso seja assim. Para a nossa governação, quem é de Nipepe é igual daquele que está em Lixinga, que está em Nampula, está na Matola, está em Buzi, é toda a gente igual. Igual não digo mesma cara, mesma altura, não, mas o tratamento tem que ser o mesmo. Por isso, com este tribunal bonito, e quando se vê de cima, é a obra que se nota mais, que se identifica agora, o que significa que temos que fazer mais coisas. Portanto, parabéns, população de Nipepe, parabéns, população de Niassa. A construção e apetrechamento do Tribunal Judicial do Distrito de Nipepe consumiram mais de 54 milhões de meticais. Antes da inauguração do novo edifício, o Tribunal de Nipepe funcionava nestas instalações. Os crimes mais frequentes aqui são furtos, roubos, violência doméstica, entre outros. Em Chibuto, familiares do cidadão que capotou com uma viatura em dezembro de 2021, tendo resultado em morte da sua tia, que se encontrava no interior da viatura, e consequentemente exigido 150 mil meticais de indemnização e custas judiciais, exigem das autoridades judiciais valor de compensação nas mãos da justiça. A Rede dos Direitos Humanos apela bom senso e entrega da indemnização aos legítimos beneficiários. O caso ocorreu no dia 26 de dezembro de 2021, quando o sobrinho e a tia seguiam ao campo agrícola na zona da Ponte Chicacato, no distrito de Chibuto. O carro de marca Toyota Noah capotou, a tia perdeu a vida no local. A justiça no distrito de Chibuto entrou em cena, segundo conta Israel Tovela, familiar. Não há ofendido. E nesse sinistro perdeu a vida a mãe do arguido. E este mesmo arguido não foi ao hospital para ter assistência médica. Ele foi diretamente nas celas. O tribunal precisou de uma caução de 153 mil. A minha preocupação é de 153 mil. O que eu estou a pagar no tribunal? A família exige das autoridades judiciais em Chibuto a entrega da indemnização. Uma petição foi submetida à Comissão de Reclamação e Queixas na Assembleia da República, ao secretário de Estado de Gaza, na Procuradoria Provincial, e, para o seu espanto, não há resposta e pede que a justiça seja feita. Dizer, francamente, não vou esconder, não há justiça.
A justiça nossa é dinheiro. Eu já andei à procura da justiça, não tenho resposta adequada. Para o Secretário de Estado, a Procuradoria, a Assembleia da República, na Comissão de Reclamação. E eu, quando vi aquela escrita, reclamação, Comissão de Reclamação e Queixa, pensei como se fosse uma escrita verdadeira, enquanto é uma escrita falsa. Não que será ajudado, de facto. Não há resposta. A Rede dos Direitos Humanos em Moçambique exige que a justiça seja reposta. Então, a indemnização em si deve ser, de alguma forma, canalizada à família enlutada. O senhor aqui perdeu a vida no âmbito de um acidente em que todos são familiares. O crime é público. O Ministério Público responder sobre o processo até a sua finalização. O jovem, mesmo com lesões corporais, ficou detido e não foi dirigido a uma unidade sanitária. Isso é grave. A quanto da detenção do sobrinho da vítima, não houve espaço para assistência médica, já que as autoridades queriam a todo custo que os 150 mil meticais dessem entrada nos cofres do judiciário. 2 pessoas morreram e 4 contraíram ferimentos graves após um acidente de viação ocorrido na cidade de Chimoio na noite do último domingo. As autoridades suspeitam excesso de velocidade como causador do acidente. O acidente do tipo despiste e embate envolveu esta viatura que seguia o trajeto cidade de Manica a Chimoio. O sinistro ocorreu na noite deste domingo ao longo da Estrada Nacional número 6 na cidade de Chimoio. E a polícia avança que o sinistro teria sido causado por excesso de velocidade. Presume-se como causa do acidente a velocidade excessiva. Como autoridades policiais, apelamos mais uma vez a todos os automobilistas para que sempre que se façam a via pública, respeitem aquilo que são as regras do trânsito, moderem a sua velocidade para evitar com que haja mais derramamento de sangue. O diretor do Banco de Socorro do Hospital Provincial de Chimoio, Mbuyamba Chipuca, avança que uma das vítimas encontra-se nos cuidados intensivos. 2 meninas que perderam a vida logo no sítio aí, então chegaram aqui já morte. E também 3 rapazes, mais uma outra menina. Ao total são 6 que estavam dentro de carro. Então, dos 4 que chegaram vivos, 3 tiveram alta, ou foram tratados do regime ambulatório, porque não tinha lesões graves. Mas um deles, um jovem, um rapaz que estava muito grave, tinha um traumatismo crânioencefálico grave e atualmente se encontra no serviço de reanimação. Nos últimos meses, a cidade de Chimoio tem sido palco de acidentes fatais. Estamos ainda a informar os moçambicanos e o mundo. Na província de Sofala, mais de 77 mil alunos da 6ª classe serão submetidos até terça-feira aos exames de português, ciências naturais, sociais e matemática. O arranque da prova anual foi testemunhado pelo governador Lourenço Gulha, que instou os professores a não facilitar os alunos e os pais a não projetar os professores para seus filhos passarem de classe. Foi com a abertura e distribuição dos exames aos alunos que arrancaram esta segunda-feira as provas anuais da 6ª classe na província de Sofala. O dia de hoje foi reservado às disciplinas de português e ciências naturais, envolvendo mais de 77 mil alunos. Que estão envolvidos neste processo de exames, 1.145 centros de exame, temos 142.472 alunos, dos quais 77.701 são da 6ª classe e os restantes são das outras classes. Portanto, estamos satisfeitos, queremos desejar aos alunos e aos pais que tenham muita sorte. Queríamos chamar a atenção sobre as fraudes. Nós iremos, se calhar, imitar a polícia. Fraude zero. Portanto, a formação é a coisa mais importante. A gente tem que estar bem formado. E queria chamar a atenção aos pais
não devem entrar em corrupção para os meninos passarem. Estão a prejudicar os próprios filhos, estão a prejudicar os próprios seus filhos, porque passam sem saber e chegam à formação, fazem um projeto de uma obra e as obras caem. Depois de termos escalado a escola Jules Nyerere, no bairro da Manga, viemos até ao bairro da Punta Gea, concretamente na escola Eduardo Mondlane, onde ouvimos a satisfação dos alunos com relação à realização dos exames de português e ciências naturais. O exame de hoje foi muito bem, mas para aqueles que não entendem foi muito difícil. Qual dos dois foram mais difíceis? Naturais. Não terias preparado para enfrentar os exames? Tinha, mas outras coisas que saiu aí não estudamos, mas já aí consegui. Foi muito bom. Muito bom por quê? Porque não gostou. O exame está a decorrer sem sobressalto e tudo que aparece na folha do exame, praticamente também na matriz já aparecia. Então, ajudou a preparação dos exames dos nossos alunos através da matriz. E tivemos também encontro com encarregados de educação a explicar sobre o processo dos exames. Depois de terem realizado exames de português e ciências naturais, terça-feira está reservada para a realização de exames de matemática e ciências sociais. Eu vou realizar sociais e matemática. Estás preparado para enfrentar essas disciplinas? Sim. Por quê? Porque estudei. Refira-se que esta é a segunda vez que os alunos da 6ª classe realizam os exames depois de ter se introduzido o ensino básico no ano passado. Imagens são de James Manco, Daniel Madeiris teve sucesso, Beira. Estamos no câmbio do dia e olhamos para o comportamento das 4 principais moedas estrangeiras em circulação no mercado nacional. O dólar apresenta-se com uma variação estável. A sua compra equivale a 63,26 e a venda a 64,52. O rand com uma variação negativa, onde a sua compra equivale a 3,44 e a venda a 3,51. O euro é a única moeda com uma variação positiva. 69,16 é o valor referente à compra e 70,54 é o valor referente à venda. Tal como o rand, libra também com uma variação negativa. A sua compra equivale a 78,9 e a venda 80,47. Vamos a mais um breve intervalo. Olha, não saia daí, voltamos a seguir com mais notícias. Deixa a alegria invadir a sua manhã. É sinónimo de boa disposição e o programa da manhã já está no ar. Nosso programa matinal é uma explosão de energia positiva. Risos, convidados especiais e muita animação. Esperam por você todas as manhãs. É a dose de entusiasmo que você precisa para começar o dia com o pé direito. Venha se juntar a nós. Estamos na terceira parte do Jornal Principal. Uma vez mais, boa noite. Moçambique continua com níveis mais baixos de cobertura de saneamento de meio. Entretanto, mais de 7 milhões da população moçambicana pratica o fecalismo a céu aberto e o governo intensifica ações concretas no combate ao fenómeno.
Moçambique é um dos países com os níveis mais baixos de cobertura de saneamento de meio ao nível de África Austral, com taxas de fecalismo a céu aberto de 31,7% nas zonas rurais e mais de 100 milhões da população moçambicana pratica o fecalismo a céu aberto. Ao nível do país, apenas 7 distritos das províncias de Tete e Manica foram declarados livres do fecalismo a céu aberto, LIFECA. Imaginem aqui em Xangara, todas as pessoas estarem a usar mato como latrina. Basta chover, aquelas coisas que estamos aí, as pessoas vão depositando lá no mato, a água vai carregar para o nosso rio Luém. É um desafio de todos nós. O fecalismo a céu aberto é um problema muito sério em Moçambique. 22%, os 7 milhões de pessoas em Moçambique praticam o fecalismo a céu aberto. É muitas pessoas. Para travar este mal, o governo da província de Tete prevê construir mais de 30 mil latrinas melhoradas. Nós temos uma meta de construir 30 mil latrinas, mas até o momento já conseguimos 25.935 já em pleno funcionamento em toda a província de Tete. Estamos a implementar um projeto de saneamento em Mutarara, em Doa e em Macanga, com a construção ou fabrico de mais de 5.000 lajes para entregarmos à população e ela construir a sua latrina na sua respectiva casa. Porque não se pode falar do saneamento de meio sem água, espera-se a construção de mais de 135 fontes de água em diferentes distritos da província de Tete. Nós, como província, prevemos construir 135 fontes de água, mas até o momento conseguimos construir 80 e já foram equipadas com bombas manuais. Estas iniciativas fazem parte dos compromissos assumidos pelo governo de Moçambique no sentido de garantir a expansão do acesso aos serviços básicos de abastecimento de água, saneamento seguro e higiene para as famílias, em resposta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. De recordar que Xangara foi declarado Distrito Livre do Fecalismo a céu aberto, totalizando deste modo 4 na província de Tete, nomeadamente Angônia, Marara e Sangano. A província de Sofala registrou este fim de semana 3 incêndios com 1 ferido e 0 óbitos, sendo que um deles ocorreu num casino no bairro Estoril, na cidade da Beira, onde problemas elétricos e um ar-condicionado são apontados como causas. Depois de não terem prestado declarações no local, um dia depois, o Corpo de Salvação Pública, vulgarmente conhecido por bombeiros, veio à imprensa dizer que um incêndio ocorrido no casino da Golden Peacock Hotel foi resultante de um curto-circuito. Ocorreu no primeiro andar do vulgo casino, não é? Cassino. Então, depois de ser extinto o primeiro andar, havia uma conduta que ligava uma conduta de fios elétricos que subiam até o terceiro andar. Então, o fogo ficou-se a prolongar, a propagar-se através daquela conduta dos fios. Por sua vez, a Sensap conseguiu debelar com sucesso. Mas quais são as causas? As causas são curto-circuito. A partir de um ar-condicionado. Na ocasião, trabalho árduo foram efetuados ao ponto de fazer chegar a água até ao segundo e terceiro andar, tudo para controlar as chamas. Este é um processo que culminou sempre com bom andamento do serviço de Sensap e estavam lá um tempo e hora e conseguiram extinguir o incêndio. E na altura em que ficaram sem água, o incêndio foi continuando e essas situações não têm estado a comprometer a eficácia da vossa atividade? Do princípio, como nossas capacidades são limitadas, temos um tanque de 5.000 litros, depois de primeira atacada, depois do primeiro combate, para bem dizer, há necessidade de reabastecer a viatura. Então, nessa ordem de ideia, a equipa, enquanto volta, fica uma outra equipa secundária a debelar o incêndio através dos meios existentes no local. E, de imediato, tínhamos que entrar em contato mobilizamos uma equipa também dos Caminhos de Ferro, que também nos socorreu logo de imediato.
Um exercício que, caso tivessem esta viatura em funcionamento, poderiam ter feito o seu trabalho da melhor forma e num curto espaço de tempo. Apesar disso, entre todas as dificuldades, o CISAP continua afincadamente a efetuar seu trabalho, tendo ao longo deste final de semana combatido 3 incêndios. No dono foi uma queimada descontrolada de capim no bairro de Samora Machel. Também o CISAP fez presente lá no local, extinguiu o fogo com sucesso. Em Nhamatanda, praticamente foi uma colisão entre 2 viaturas, uma de marca Hino e outra marca Chazan, onde o motorista ficou entalado e depois foi socorrido para o Hospital Central. Do total de incêndios ocorridos na província de Sofala, 2 na Beira e 1 em Dondo resultaram em um ferido e nenhum óbito. As imagens são de James Manco, Daniel Madirista vê Sucesso, Beira. E agora vamos a um breve intervalo. Já a seguir voltamos. Não saia daí. No trabalho, no carro, onde quer que eu esteja, estou sempre ligadinho à minha rádio número 100.9, Rádio Sucesso, no coração dos moçambicanos. Liga-te! Estamos de volta e agora queremos olhar para as notícias fora de portas. As autoridades de Gaza reportaram morte em cerco. Segundo o Ministério da Saúde, este é um novo crime cometido pela ocupação israelita contra hospitais na faixa de Gaza, assegurando que o hospital indonésio foi atacado com artilharia por tanques, causando numerosos feridos. As forças israelitas atacaram vários hospitais nas últimas semanas.